Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna, suavizar o rosto, os ombros, as pernas separadas, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar seu corpo bem à vontade, relaxando cada vez mais. Feche os olhos e ouça. Vamos ver agora, esse livro é o Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joana Picard. Vamos ver agora o Reiki no Brasil. No início da década de 80, o Reiki chegou à Europa através de Brigitte Miller. No Brasil, o primeiro seminário de nível 1 de Reiki ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 83 e o nível 2 nos dias 1º e 2 de dezembro. O nível 1 foi ministrado no Rio Palace Hotel, na Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro. E o nível 2 no Leme Palace Hotel, no bairro do Leme. Ambos foram ministrados pelo mestre de Reiki norte-americano Stephen Cord Saik. Participou desse seminário a professora Juraci Carvalhal da Silva, que anos depois veio a concluir seu mestrado conosco no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. A bem da verdade, foi o mestre Stephen Cord Sky que introduziu ou trouxe o Reiki para o Brasil. Em 98, os mestres Jason Thompson, americanos, e a psicóloga a doutora Claudette França, ambos iniciados pelo mestre Kate Nani, da Califórnia, Estados Unidos, iniciaram a divulgação da técnica no Brasil. Paralelamente, conheci o Reiki através da mestre Claudette França, que me iniciou nos níveis 1, 2, 3A. Realizei os cursos de mestrado na Alemanha, nos Estados Unidos, Índia e no Japão. Após já ter sido iniciado mestre no Brasil pela mestre Sandra Olivieri, de Sorocaba, São Paulo. Em 96, os primeiros livros sobre o Reiki começaram a ser traduzidos para o português e a ser comercializados nas livrarias. As livrarias brasileiras, conforme informação do reikiano Mário Domingos de Almeida Filho, da Livraria Mística, no Rio de Janeiro. Esse fato foi decisivo para que o Reiki se tornasse conhecido pelo público brasileiro. Atualmente temos muitos livros em português, a maioria de autores estrangeiros, principalmente alemães, americanos e argentinos. Alguns mestres estrangeiros contribuíram muito para divulgar o Reiki no Brasil, principalmente Jason Thompson, norte-americano, que morou em São Paulo. O Upanishad Kessler, alemão, que reside em Brasília. Uriel Abarca, argentino, com residência em Buenos Aires. Maria de la Luz, chilena, com residência no Chile. Terezinha Andrade, brasileira, residente nos Estados Unidos. É uma história do Reiki, é longa e grande, né? O Reiki se adaptou bem ao público brasileiro em face das origens místicas do povo. Assim, tornou-se uma prática de recuperação e manutenção da saúde para dezenas de milhares de pessoas no Brasil. A comunidade reikiana no país, por exemplo, no mundo inteiro, cresce com muita rapidez, principalmente após a liberação por Philips.
Lei Furumoto da autorização para que os mestres pudessem realizar a iniciação em outros sem sua prévia autorização. Não existe nenhum tipo de controle sobre as atividades dos professores. Cada um é responsável por sua própria didática e prática. Isso criou formas diversas de ensinamento no Brasil. Já existem milhares de reikianos no Brasil, quantidade bem menor se comparada com os Estados Unidos e a Alemanha, cuja estimativa poderá ser a casa de 1 milhão de pessoas iniciadas no ano de 98 em cada um desses países. Então, o reiki é uma coisa maravilhosa e se propagou muito bem no nosso país. No próximo capítulo, nós vamos continuar com 5 princípios do reiki. Agora vamos agradecer a Deus poder estar sabendo dos estudos sobre o reiki e vamos nos harmonizar agradecendo muito e vamos fazer um pedido. Que Deus nos ajude. Faça o seu pedido em silêncio. O reiki é ligação dos professores de reiki vão nos ajudar, vão nos proteger, nos iluminar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna, suavizar o rosto, os ombros, as pernas separadas, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar seu corpo bem à vontade, relaxando-o cada vez mais. Feche os olhos e ouça. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna, suavizar o rosto, os ombros, as pernas separadas, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar seu corpo bem à vontade, relaxando-o cada vez mais. Feche os olhos e ouça. Vamos ver agora, esse livro é o Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joana Picard. Vamos ver agora o Reiki no Brasil. No início da década de 80, o Reiki chegou à Europa através de Brigitte Miller. No Brasil, o primeiro seminário de nível 1 de Reiki ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 83 e o nível 2 nos dias 1º e 2 de dezembro. Nível 1 foi ministrado no Rio Palace Hotel, na Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro. No nível 2, no Leme Palace Hotel, no bairro do Leme. Ambos foram ministrados pelo mestre de reiki norte-americano Stephen Cord Saik. Participou desse seminário a professora Juraci Carvalhal da Silva, que anos depois veio a concluir seu mestrado conosco no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. A bem da verdade, foi o mestre Stephen Cord Sky que introduziu ou trouxe o reiki para o Brasil. Em 98, os mestres Jason Thompson, americanos, e a psicóloga a doutora Claudette França, ambos iniciados pelo mestre Kate Nani, da Califórnia, Estados Unidos, iniciaram a divulgação da técnica no Brasil. Paralelamente, conheci o reiki através da mestre Claudette França,
que iniciou nos livros 1, 2, 3a. Realizei os cursos de mestrado na Alemanha, nos Estados Unidos, Índia e no Japão. Após já ter sido iniciado mestre no Brasil pela mestre Sandra Olivieri, de Sorocaba, São Paulo. Em 96, os primeiros livros sobre o reiki começaram a ser traduzidos para o português e a ser comercializados nas livrarias. As livrarias brasileiras, conforme informação do reikiano Mário Domingos de Almeida Filho, da Livraria Mística, no Rio de Janeiro. Esse fato foi decisivo para que o reiki se tornasse conhecido pelo público brasileiro. Atualmente temos muitos livros em português, a maioria de autores estrangeiros, principalmente alemães, americanos e argentinos. Alguns mestres estrangeiros contribuíram muito para divulgar o reiki no Brasil, principalmente Jason Thompson, norte-americano, que morou em São Paulo. O Panchad Kessler, alemão, que reside em Brasília. Uriel Abarca, argentino, com residência em Buenos Aires. Maria de la Luz, chilena, com residência no Chile. Terezinha Andrade, brasileira, residente nos Estados Unidos. É uma história do reiki, é longa e grande, né? O reiki se adaptou bem ao público brasileiro em face das origens místicas do povo. Assim, tornou-se uma prática de recuperação e manutenção da saúde para dezenas de milhares de pessoas no Brasil. A comunidade reikiana no país, por exemplo, no mundo inteiro, cresce com muita rapidez, principalmente após a liberação por Phyllis Lei Furumoto da autorização para que os mestres pudessem realizar a iniciação em outros sem sua prévia autorização. Não existe nenhum tipo de controle sobre as atividades dos professores. Cada um é responsável por sua própria didática e prática. Isso criou formas diversas de ensinamento no Brasil. Já existem milhares de reikianos no Brasil, quantidade bem menor se comparada com os Estados Unidos e a Alemanha, cuja estimativa ultrapassou a casa de 1 milhão de pessoas iniciadas no ano de 98 em cada um desses países. Então, o reiki é uma coisa maravilhosa e se propagou muito bem no nosso país. No próximo capítulo, nós vamos continuar com 5 princípios do reiki. Agora vamos agradecer a Deus poder estar sabendo dos estudos sobre o reiki e vamos nos harmonizar agradecendo muito e vamos fazer um pedido. Que Deus nos ajude. Faça o seu pedido em silêncio. O reiki é ligação dos professores de reiki vão nos ajudar, vão nos proteger, nos iluminar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna, suavizar o rosto, os ombros, as pernas separadas, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar seu corpo bem à vontade, relaxando cada vez mais. Feche os olhos e ouça.
Vamos ver agora. Esse livro é o Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joana Picard. Vamos ver agora o Reiki no Brasil. No início da década de 80, o Reiki chegou à Europa através de Brigitte Miller. No Brasil, o primeiro seminário de nível 1 de Reiki ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 83 e o nível 2 nos dias 1º e 2 de dezembro. O nível 1 foi ministrado no Rio Palace Hotel, na Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro. E o nível 2 no Leme Palace Hotel, no bairro do Leme. Ambos foram ministrados pelo mestre de Reiki norte-americano Stephen Cord Psyche. Participou desse seminário a professora Juraci Carvalhal da Silva, que anos depois veio a concluir seu mestrado conosco no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. A bem da verdade, foi o mestre Stephen Cord Psyche que introduziu ou trouxe o Reiki para o Brasil. Em 98, os mestres Jason Thompson, americanos, e a psicóloga doutora Claudette França, ambos iniciados pelo mestre Kate Nani, da Califórnia, Estados Unidos, iniciaram a divulgação da técnica no Brasil. Paralelamente, conheci o Reiki através da mestra Claudette França, que me iniciou nos níveis 1, 2, 3A. Realizei os cursos de mestrado na Alemanha, nos Estados Unidos, Índia e no Japão. Após já ter sido iniciado mestre no Brasil pela mestre Sandra Olivieri, de Sorocaba, São Paulo. Em 96, os primeiros livros sobre o Reiki começaram a ser traduzidos para o português e a ser comercializados nas livrarias. As livrarias brasileiras, conforme informação do reikiano Mário Domingos de Almeida Filho, da Livraria Mística, no Rio de Janeiro. Esse fato foi decisivo para que o Reiki se tornasse conhecido pelo público brasileiro. Atualmente temos muitos livros em português, a maioria de autores estrangeiros, principalmente alemães, americanos e argentinos. Alguns mestres estrangeiros contribuíram muito para divulgar o Reiki no Brasil, principalmente Jason Thompson, norte-americano, que morou em São Paulo. O Panchad Kessler, alemão, que reside em Brasília. Uriel Abarca, argentino, com residência em Buenos Aires. Maria de la Luz, chilena, com residência no Chile. Terezinha Andrade, brasileira, residente nos Estados Unidos. É uma história do Reiki, é longa e grande, né? O Reiki se adaptou bem ao público brasileiro em face das origens místicas do povo. Assim, tornou-se uma prática de recuperação e manutenção da saúde para dezenas de milhares de pessoas no Brasil. A comunidade reikiana no país, por exemplo, no mundo inteiro, cresce com muita rapidez, principalmente após a liberação por Phyllis Lei Furumoto da autorização para que os mestres pudessem realizar a iniciação em outros sem sua prévia autorização. Não existe nenhum tipo de controle sobre as atividades dos professores. Cada um é responsável por sua própria atividade e prática. Isso criou formas diversas de ensinamento no Brasil. Já existem milhares de reikianos no Brasil, quantidade bem menor se comparada com os Estados Unidos e a Alemanha, cuja estimativa ultrapassou a casa de 1 milhão de pessoas iniciadas
propagou muito bem no nosso país. No próximo capítulo, nós vamos continuar com os 5 princípios do rei. Agora vamos agradecer a Deus poder estar sabendo dos estudos sobre o rei e vamos nos harmonizar agradecendo muito e vamos fazer um pedido. Que Deus nos ajude. Faça o seu pedido em silêncio. O Reiki é ligação dos professores de Reiki vão nos ajudar, vão nos proteger, nos iluminar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna, suavizar o rosto, os ombros, as pernas separadas, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar seu corpo bem à vontade, relaxando-o cada vez mais. Feche os olhos e ouça. Vamos ver agora, esse livro é o Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joana Picard. Vamos ver agora o Reiki no Brasil. No início da década de 80, o Reiki chegou à Europa através de Brigitte Miller. No Brasil, o primeiro seminário de nível 1 de Reiki ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 83 e o nível 2 nos dias 1º e 2 de dezembro. O nível 1 foi ministrado no Rio Palace Hotel, na Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro. E o nível 2 no Leme Palace Hotel, no bairro do Leme. Ambos foram ministrados pelo mestre de Reiki norte-americano Stephen Cord Saik. Participou desse seminário a professora Juraci Carvalhal da Silva, que anos depois veio a concluir seu mestrado conosco no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. A bem da verdade, foi o mestre Stephen Cord Sky que introduziu ou trouxe o Reiki para o Brasil. Em 98, os mestres Jason Thompson, americanos, e a psicóloga doutora Claudette França, ambos iniciados pelo mestre Kate Nani, da Califórnia, Estados Unidos, iniciaram a divulgação da técnica no Brasil. Paralelamente, conheci o Reiki através da mestra Claudette França, que me iniciou nos níveis 1, 2, 3A. Realizei os cursos de mestrado na Alemanha, nos Estados Unidos, Índia e no Japão. Após já ter sido iniciado mestre no Brasil pela mestre Sandra Olivieri, de Sorocaba, São Paulo. Em 96, os primeiros livros sobre o Reiki começaram a ser traduzidos para o português e a ser comercializados nas livrarias. As livrarias brasileiras, conforme informação do reikiano Mário Domingos de Almeida Filho, da Livraria Mística, no Rio de Janeiro. Esse fato foi decisivo para que o Reiki se tornasse conhecido pelo público brasileiro. Atualmente temos muitos livros em português, a maioria de autores estrangeiros, principalmente alemães, americanos e argentinos. Alguns mestres estrangeiros contribuíram muito para divulgar o Reiki no Brasil, principalmente Jason Thompson, norte-americano, que morou em São Paulo.
Upanishad Kessler, alemão, que reside em Brasília. Oriel Abarca, argentino com residência em Buenos Aires. Maria de la Luz, chilena, com residência no Chile. Terezinha Andrade, brasileira, residente nos Estados Unidos. É uma história do rei que é longa e grande, né? O rei que se adaptou bem ao público brasileiro em face das origens místicas do povo. Assim, tornou-se uma prática de recuperação e manutenção da saúde para dezenas de milhares de pessoas no Brasil. A comunidade reikiana no país, por exemplo, no mundo inteiro, cresce com muita rapidez, principalmente após a liberação por Phyllis Lei Furumoto da autorização para que os mestres pudessem realizar a iniciação em outros sem sua prévia autorização. Não existe nenhum tipo de controle sobre as atividades dos professores. Cada um é responsável por sua própria didática e prática. Isso criou formas diversas de ensinamento no Brasil. Já existem milhares de reikianos no Brasil, quantidade bem menor se comparada com os Estados Unidos e a Alemanha, cuja estimativa ultrapassou a casa de 1 milhão de pessoas iniciadas no ano de 98 em cada um desses países. Então, o reiki é uma coisa maravilhosa e se propagou muito bem no nosso país. No próximo capítulo, nós vamos continuar com 5 princípios do reiki. Agora vamos agradecer a Deus poder estar sabendo dos estudos sobre o reiki e vamos nos harmonizar agradecendo muito e vamos fazer um pedido. Que Deus nos ajude. Faça o seu pedido em silêncio. O reiki é ligação dos professores de reiki vão nos ajudar. Vamos relaxar nosso corpo, alinhar bem a coluna, suavizar o rosto, os ombros, as pernas separadas, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar seu corpo bem à vontade, relaxando-o cada vez mais. Feche os olhos e ouça. Vamos ver agora, esse livro é o Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joana Carr. Vamos ver agora o Reiki no Brasil. No início da década de 80, o Reiki chegou à Europa através de Brigitte Miller. No Brasil, o primeiro seminário de nível 1 de Reiki ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 83 e o nível 2 nos dias 1º e 2 de dezembro. Nível 1 foi ministrado no Rio Palace Hotel, na Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro. No nível 2, no Leme Palace Hotel, no bairro do Leme. Ambos foram ministrados pelo mestre de reiki norte-americano Stephen Cord Saik. Participou desse seminário a professora Juraci Carvalhal da Silva, que anos depois veio a concluir seu mestrado conosco no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. A bem da verdade, foi o mestre Stephen Cord Sky que introduziu ou trouxe o reiki para o Brasil. Em 98, os mestres Jason Thompson, americanos, e a psicóloga a doutora Claudette França, ambos iniciados pelo mestre
Kate Nani, da Califórnia, Estados Unidos, iniciaram a divulgação da técnica no Brasil. Paralelamente, conheci o reiki através da mestre Claudete França, que me iniciou nos níveis 1, 2, 3A. Realizei os cursos de mestrado na Alemanha, nos Estados Unidos, Índia e no Japão. Após já ter sido iniciado mestre no Brasil pela mestre Sandra Olivieri, de Sorocaba, São Paulo. Em 96, os primeiros livros sobre o reiki começaram a ser traduzidos para o português e a ser comercializados nas livrarias. As livrarias brasileiras, conforme informação do reikiano Mário Domingos de Almeida Filho, da Livraria Mística, no Rio de Janeiro. Esse fato foi decisivo para que o reiki se tornasse conhecido pelo público brasileiro. Atualmente temos muitos livros em português, a maioria de autores estrangeiros, principalmente alemães, americanos e argentinos. Alguns mestres estrangeiros contribuíram muito para divulgar o reiki no Brasil, principalmente Jason Thompson, norte-americano, que morou em São Paulo. O Panchad Kessler, alemão, que reside em Brasília. Uriel Abarca, argentino, com residência em Buenos Aires.